Bom, pessoal, agora nós vamos falar do último corpo de texto de documento aqui do nosso curso, que é o pedido de reconsideração. Veja bem, nem todos os órgãos ambientais têm o pedido de reconsideração como forma de recurso. Alguns chamam os recursos de pedido de reconsideração, outros dizem que é possível o pedido de reconsideração, mas na prática nós vamos tratar aqui do pedido de reconsideração a título de espécie. Então vai incluir todos, tá? Vai incluir todos aqueles que estão previstos na legislação e também aqueles que não estão previstos. Lembrando que para aqueles pedidos de reconsideração que estejam previstos na lei, você precisa seguir não apenas aquilo que eu estou falando aqui, mas também as determinações legais, ou seja, tudo que precisa estar contido no seu pedido de reconsideração. Mas tratando de uma forma genérica, o pedido de reconsideração, como o próprio nome diz, é uma forma de que o órgão possa rever aquele ato. Se ele não tiver um fundamento legal, porque se tiver você vai colocar de acordo com o artigo tal, se não tiver, você vai considerar que a administração pública como um todo, ela tem o poder de rever os seus atos. Então não é necessário que você tenha previsto na lei um pedido de reconsideração para você fazê-lo. Você pode fazer independente disso, porque a administração pode rever os seus atos caso ela observe que aqueles atos foram ilegais. Então você precisa se atentar ao fato de que para pedir uma reconsideração, você precisa identificar uma ilegalidade. E apresentar o pedido de reconsideração é isso. É você apresentar ao órgão ambiental aquela ilegalidade e o motivo pelo qual ela deve rever o seu ato. E, portanto, ela vai fazer essa avaliação com base na legislação vigente e vai reavaliar, né? Ele é feito sempre para a autoridade que pode reavaliar o ato, então não adianta você ter que pedir uma reavaliação do superintendente e falar com o diretor que está abaixo dele. Então você precisa falar com aquela autoridade que tem o poder de rever os atos dos seus inferiores ali naquela hierarquia da administração para que você possa mudar a decisão, especialmente que a administração possa reconhecer uma ilegalidade. Então estamos pensando que a reconsideração tem um vínculo direto com a ilegalidade. Portanto, ela é uma solicitação que deve ser feita sempre que não tem outras possibilidades de recurso. Por quê? Se houver a possibilidade de apresentar uma defesa administrativa, um recurso administrativo, você deve seguir aquilo que está previsto na lei. Mas o pedido de reconsideração é quando não tem absolutamente nada na lei que está dizendo que você pode discutir aquele assunto. Mas você se identifica uma ilegalidade. E se a administração pública, o órgão ambiental, tem o prerrogativa de anular quando algo for realmente, eivado de nulidade, ou seja, estiver maculado aí com qualquer tipo de ilegalidade, ou seja, se ele pode fazer isso inclusive de ofício, inclusive por ele mesmo, não tem problema nenhum você pedir que ele reconsidere, que ele exercite esse poder, dever, de anular os atos que estão ilegais, que não estão derivando da legislação. Então, o pedido de reconsideração ele vai conter, basicamente, essa súplica, a explicação de que não tem outro recurso possível, a não ser que seja lá previsto em lei, você vai colocar a explicação dizendo que está baseado no artigo XYZ, tá? Então você vai dizer que, portanto, não tem outro caminho previsto em legislação, esse ato não é atacado por meio de recurso, porque se for, você vai fazer o recurso, se tiver defesa, você vai fazer a defesa, e por fim, você vai explicar para aquela autoridade o porquê que aquilo está ilegal. Estando ilegal, ela tem aquela obrigação de anular. Não é um pedido de algo que ela tem que pensar, é um pedido de algo que ela precisa fazer. E aí a gente chama de poder-dever justamente por isso. A administração tem poderes, mas também tem deveres, e ela tem o dever de não praticar ilegalidade. Então você vai avisar essa informação para ela e vai levar isso por meio de um requerimento, como a gente vai ver agora como que se constrói. Vamos lá. Que é o pedido de reconsideração, é um documento muito importante, porque eu já vi esse documento salvando a vida de muita gente. Ele salva a pele das pessoas porque é um documento que representa uma oportunidade que não está prevista na legislação na maioria dos órgãos ambientais. Alguns órgãos até chamam o recurso ou a defesa de pedido de reconsideração. Mas esse pedido de reconsideração é algo que existe independente da definição legal acerca desse procedimento. E aí vocês me perguntam, ora, Júnior, mas então por que você está me dizendo
que existe um recurso que não está previsto na legislação, sendo que vários vídeos seus eu já vi você falando que tudo que o órgão ambiental faz tem que estar na lei, que ele não pode, né, inclusive, fazer alguma coisa que não está na lei. Então, se esse procedimento não está na lei, por que a gente vai fazer? É porque é o seguinte, parte de um princípio no direito administrativo de que todos os atos administrativos eles precisam da legalidade para existir. Então, eles precisam de alguns requisitos, entre eles, né, a legalidade, também ter um motivo e aí vai. Essas questões no direito administrativo, então, como a gente falou agora, tratadas na prática, acabam gerando a possibilidade de se rediscutir algo. Por quê? A gente está aqui, né, o nosso objetivo aqui é realmente entender aquilo que a gente precisa apresentar para a autoridade ambiental para que ela entenda que o ato anterior foi ilegal. E aí a gente vai contar com a determinação do direito administrativo que diz que o empreendimento precisa, né, que diz que a administração precisa anular os seus próprios atos. Ela tem essa prerrogativa caso eles sejam efetivamente anuláveis, né, caso tenham vícios. E é isso que a gente vai mostrar. Então a gente corta, né, desde já uma série de coisas que a gente poderia contestar, né? O pedido de reconsideração não é um momento de contestar questões fáticas, não é um momento de discutir prova, é um momento de discutir formalidades. Formalidades que uma vez que não tenham sido observadas, tornam todo o processo anulável, independente de existir, né, recursos ou não para aquela situação. A gente está levando uma informação sobre a ilegalidade para a autoridade, esperando que ela tome as providências necessárias. Então, para seguir, você vai colocar o nome do órgão ambiental que você está direcionando ao superintendente. Vamos botar aqui, ao diretor-geral do IEF, e aí a gente vai dizer aqui o número do processo e falar fulano de tal, qualificação, e vai contar a história. Por meio do ofício X, o presente órgão ambiental determinou que o empreendimento aí a gente vai fazer qualquer questão, tá? Qualquer coisa que gere ou não gere, né? Fosse embargado. E aí, né, nós estamos falando aqui de um embargo, ou seja, suponhamos que uma determinada área de uma fazenda tenha sido embargada pelo IEF. Tá? Então, por meio do ofício tal, o presente órgão ambiental determinou que o empreendimento fosse embargado em função da ocupação de APP. E aí está dizendo, embargou porque estava ocupando APP. Ocorre que o referido analista que realizou a elaboração do auto de infração que promoveu o embargo não fez constar no referido documento todas as formalidades legais, como, por exemplo, deixou de citar o dispositivo legal supostamente violado. E aí a gente está dizendo que ocorre que houve o auto de infração, houve o embargo, mas só que não colocou no auto de infração a infração em si, ou seja, qual que é, né, o dispositivo legal que foi supostamente violado. Nesse sentido, não é possível a realização de defesa administrativa, uma vez que o empreendimento desconhece o dispositivo legal pelo qual está sendo processado. Então, é uma forma de você lembrar a autoridade administrativa
administrativa, o quanto é importante, né, seguir as formalidades. Sabe-se que o prazo de recurso e defesa já se exauriu, mas isso não implica na efetivação de atos administrativos nulos, tais como o presente auto de infração. Dessa forma, a administração tem o poder-dever de anular os seus próprios atos na forma da lei. Os seus próprios atos, quando nulos, na forma da lei. Então, ele vai anular, né, os seus próprios atos quando eivados de nulidades como a descrita. Então, houve uma nulidade, então a gente está pedindo para que esse, né, esse órgão ambiental haja da forma que a gente está desejando, que é basicamente, né, apreciando essa questão relativa a uma formalidade, ainda que o prazo de recurso tenha se exaurido. Depois a gente vai assinar, colocar a data, né, BH, dia 21, e aí vai assinar no final. Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse documento, que é um documento que já vi salvando a vida de muita gente, porque muitas vezes você perde o prazo de recurso, não tem mais nada para fazer, você pode fazer, né, esse recurso, que é uma espécie de repetido de reconsideração, que está requerendo aí que a administração reveja as formalidades dos atos administrativos com o intuito de, né, invalidar aquilo que está errado, tá bom? É isso aí.